E em Brasília, desde ontem, cerca de 6 mil indígenas de 170 povos estão reunidos em um acampamento na esplanada dos ministérios, protestando contra medidas que dificultam a demarcação de terras e incentivam atividades de garimpo. Os ministros do Supremo Tribunal Federal julgam hoje um recurso que pode instituir o chamado marco temporal para demarcações de terras indígenas. Esse julgamento é muito importante e, pode trazer consequências imprevisíveis para o agronegócio e para a propriedade de terras do Brasil. A Suprema Corte vai debater uma ação de reintegração de posse movida pelo governo de Santa Catarina contra a demarcação de uma terra indígena, assunto que já gerou muitos conflitos e protestos. O conflito volta às manchetes. De um lado, indígenas representados por ONGs e de outro, produtores rurais e estados que reivindicam as mesmas áreas. Dessa vez, o pano de fundo é um pedido do governo de Santa Catarina, que desde 2009 briga na justiça para reaver um parque ecológico onde vivem indígenas da etnia Xoklenk. O que os ministros do Supremo vão discutir nesta quarta é se uma área pode ser destinada a etnias que ainda vejam significado no local, ou só pode ser demarcada onde as tribos já estavam quando a nossa Constituição passou a valer em 1988. Aliás, essa última tese ficou conhecida como marco temporal e norteou a criação em 2005 da reserva Raposa Serra do Sol, em Roraima. A área tem quase 2 milhões de hectares e lá vivem cerca de 10 mil indígenas, a maioria da etnia Macuxi. Mas o processo de demarcação de Raposa Serra do Sol, na divisa com a Venezuela, gerou protestos porque expulsou produtores de arroz que ocupavam 1% da área exigida pelos indígenas. O resultado foi um desastre para a economia de Roraima. Obrigados a deixar os cultivos em Raposa Serra do Sol, os arrozeiros tiveram que buscar as poucas áreas que ainda restavam no estado. A consequência foi uma queda drástica na produção desse alimento tão tradicional na mesa do brasileiro, que acabou se tornando cada vez mais caro. Daria para viver com muita harmonia, né? Tem espaços para todos, como na época tinha, né? Então foi um desgaste muito grande para nós. Com aquela tomada de decisão, na época era o governo Lula, houve um freamento no crescimento da economia, tanto do produtor quanto no estado. Porque nos tomaram tudo, tomaram as nossas 2 fazendas, que nós produzíamos o arroz. E no momento fomos convidados para irmos produzir na Guiana. E lá ficamos 7 anos produzindo o nosso arroz. A produção em Roraima caiu para menos da metade. De uma hora para outra, o estado, que era exportador de arroz, passou a importar o grão. Com toda franqueza, muito prejuízo. Prejuízo para os índios que ocuparam, prejuízo para os produtores de arroz e prejuízo para a nossa sociedade. Hoje nós estamos pagando arroz mais caro. Nem arrozeiros, nem indígenas. A demarcação acabou provocando grandes traumas na vida dos dois lados. Não gosto nem de lembrar do que eu passei lá. Floresta vive nessa casa na periferia de Boa Vista. Mesmo sendo uma Macuxi, foi expulsa da terra porque casou com um não indígena. Há 12 anos, vive em depressão. Hoje eu vivo aqui porque é o jeito, né? Porque infelizmente eu não tenho para onde ir. A vida é humilhante aqui dentro. Eu tinha tudo lá. Hoje eu não tenho mais nada. Ela tentou voltar à reserva algumas vezes, mas... As ONG, eles sempre botaram de contra a gente. Tem a barreira deles lá e a gente é revistado como que fosse qualquer estranho. Tem a mineração que faz parte lá dentro, né?
que a maioria dos indígenas deles também depende da mineração. E aí o que eles fazem? Eles proíbem deles garimpar, os brancos entram para garimpar junto, que é para eles estar só botando a maioria dos indígenas, né, que eles fazem a cabeça, para pegar mineração para levar para os Estados Unidos, para o estrangeiro. O ex-ministro da Defesa, Aldo Rebelo, que acompanhou de perto a demarcação de Raposa Serra do Sol, já tinha identificado o interesse estrangeiro na terra indígena. Eu estive nessa área, eu vi as índias chorando para pedir que a demarcação não fosse feita desse jeito, mas de Brasília, com apoio de setores da antropologia, de ONGs, demarcações fraudulentas que deviam ter sido revogadas pelo crime da fraude que foi feito. Na reportagem especial de amanhã, você vai ver como vivem os indígenas de Raposa Serra do Sol, 16 anos depois da criação da reserva, que tem o tamanho de Portugal. Não perca! E esse julgamento no Supremo Tribunal Federal, previsto para iniciar hoje, pode determinar o que será aplicado em questões que dizem respeito à ampliação de terras indígenas no país. A advogada Samanta Pineda, comentarista aqui do canal Terra Viva, fala sobre o assunto. Mais do que atribuir terra aos índios, a justiça que o Brasil deve fazer com a sua população indígena não é só de dar a eles as terras, mas de dar a eles a possibilidade de evolução. Nós não precisamos condená-los em nome de uma preservação cultural. A possibilidade de preservar a sua cultura não quer dizer que eles tenham que andar de tanga e que eles tenham que não usar carro, que não plantar soja, enfim. Há muita polêmica em torno disso. A preservação cultural deve ser uma escolha da tribo, da comunidade indígena e não da FUNAI ou de qualquer outros órgãos. E nós estamos aí diante de uma insegurança, principalmente em relação ao que se atribui ao julgamento que vai acontecer essa semana pelo STF, de uma questão de demarcação de terra indígena em Santa Catarina e que terá repercussão geral, ou seja, o que for decidido nesta ação poderá ser aplicado a todas as questões semelhantes que dizem respeito à ampliação de áreas indígenas. Infelizmente, continuamos com a insegurança jurídica e vamos esperar esse julgamento para ver o que o Brasil decide em relação à sua dívida com esses povos tradicionais.